Opa, aqui Paulo. Esse é um podcast onde eu entrevisto meus alunos que obteve um marco diferenciado na questão da mudança da composição física, que é um marco de perda de gordura, que é diferente de perda de peso na balança, que são 10 quilos de gordura, de perda de gordura em menos de 6 meses. E o entrevistado de hoje é o Hudson, que conseguiu essa mudança de hábito. E ele vai contar para a gente justamente como que ele conseguiu isso, né? Como é que foi essas sacadas que ele teve aí nesse percurso e que facilita bastante o entendimento de muita gente numa introdução de um hábito alimentar e prática de atividade física. O Hudson é engenheiro, ele é um praticante recreativo de judô, né? A gente pode considerar que é nível amador. Ele tem uma história aí de uma graduação intermediária no judô, né? A gente vem avançando. Eu sou, vamos dizer assim, eu sou a gente chama de senpai no judô, né? O Hudson, vamos dizer que ele é uma pessoa que é mais graduada, está acima de mim e passa alguns macetes. E o Hudson ele tem uma lesão no joelho, né? Que é acho que é o cruzado e menisco, né, Hudson? É o ligamento cruzado. Ligamento cruzado. E essa lesão prejudicava o Hudson na questão da aplicação dos golpes, né? A gente tem que ter um cuidado até hoje. E isso também foi um empecilho assim, maior para otimizar, né? Ele não acreditava que ele poderia ter uma perda de peso, vamos dizer assim, né? Porque o joelho atrapalha a gente dar uma intensidade maior numa conduta de atividade física, de otimizar um gasto energético maior, vamos dizer assim. A gente tem que ter um cuidado na questão de membros inferiores. Porém, o Hudson vai contar para a gente um pouquinho aí como é que foi a partir dessa introdução, né, nesse programa que a gente faz, que é a eficiência metabólica, onde a gente promove estratégias para levarem pessoas a perderem 10 quilos de gordura corporal sem perder massa magra, né, em menos de 6 meses, mínimo de 10 quilos. Aí eu queria que você contasse para a gente, Hudson, um pouco, como é que foi que você optou por fazer a nutrição? Mas antes de fazer essa pergunta para você, eu vou validar esse questionário nosso aqui, essa entrevista, fazendo a pergunta para você. Hudson, você perdeu mais de 10 quilos de gordura corporal sem perder massa muscular em menos de 6 meses, com a metodologia aplicada? Exatamente, 10 quilos em menos de 6 meses. Beleza, agora a gente pode dar prosseguimento, testamos a veracidade. Eu queria que você contasse para a gente, Hudson, o que te motivou a fazer, por que você optou por ter uma conduta assim na alimentação, de nutrição? Como que você conheceu, né? Por que você veio até mim e como que você conheceu? Beleza. Eu tenho histórico de sobrepeso, né? Desde a época de faculdade, a gente aproveitou um pouquinho além do que devia e eu ganhei muito peso. E no decorrer desse tempo eu tive uma história de ganha peso, perde peso, ganha peso, perde peso. Uhum. Nos últimos 3 anos eu optei por definitivamente perder peso, né? E comecei em 2018, final de 2017, começo de 2018, eu tive uma perda de peso na balança muito grande, 36 quilos. Né? Saí de 117 para 81 quilos. Só que tinha uma dificuldade muito grande de manter, porque sempre oscilava. Cheguei nos 81, mantinha uns 2, 3 meses, depois ganhava um pouco, voltava, fechava a boca, tudo sempre com redução calórica. Só atividade física sempre teve presente na minha vida. Atualmente, além do judô, ando de bicicleta, natação regularmente, já tenho história de natação, faço o que dá para fazer por causa do joelho, né?
Então, consegui perder o peso, 36 quilos, beleza. Mas a decisão de ter um auxílio profissional foi por causa da oscilação. A gente oscila o peso, oscilava muito o peso, ganhava muito, de repente as roupas já não estavam servindo, aí já ficava psicológico abalado, que não consigo manter, aí resolvi procurar o Paulo, a gente já é colega do judô, né? A gente já treina judô há de anos junto, sabendo da expertise dele, procurei ele, já fazia academia também, né, para um reforço no joelho lá na Vital com ele, sob orientação dele, mas decidi tomar um rumo que durasse para sempre, né, porque essa oscilação de peso é muito ruim, é péssimo. Ficava ganhando e perdendo, né? Não conseguia manter. Você perde, eu perco muito rápido, consigo perder esse peso muito rápido, mas ganho também na mesma proporção. Entendi. Né? Tá. Antes de você iniciar no programa, Hudson, como que era a sua alimentação, suas dificuldades e suas crenças sobre uma conduta de nutrição? Como é que era essa alimentação sua e o que você pensava, né? Que era uma alimentação correta? Como é que é? Eu sempre baseei muito na questão de comer para perder peso, cortar caloria. Agora, o que eu comia tinha que estar dentro daquele número de calorias. 1.200, 1.500 calorias. Era isso. Cheguei no peso que eu quero. Manter o nível de calorias 2.300, 2.000, 2.500 e atividade física. Mas mesmo assim, não consegui manter, né? Sempre valorizei muito a questão de frutas, saladas, quase todo o carboidrato, cortava muito, deixei de comer arroz, pão, praticamente, né? Zerei isso. Questão de gordura também, cortei muito, embutido, mas isso era anteriormente, né? Aí depois que a gente começou o programa, a gente começou a se reorganizar, né? Acho que a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E em cima disso aí, justamente, quais as mudanças e transformações que as estratégias do programa promoveram em sua forma de alimentar e pensar sobre uma alimentação para resultados, né? O que é essa alimentação? Como que ela surgiu para você? O que é diferente do que você pensava? O que a gente aplicou para você que era totalmente diferente do que você pensava de uma alimentação para emagrecimento? Principalmente a relação proteína-carboidrato. Primeiro que a primeira coisa para emagrecer, que eu sempre pensei, era cortar o carboidrato. Pão, macarrão, qualquer coisa assim, cortar. E também não comia a quantidade de proteína que a gente imaginava ser o ideal. Né? Então, Sim. era isso que eu imaginava. Uhum. Os resultados que eu obtive de perder peso foi fazendo isso, comendo verdura, salada, coisa mais light, comendo pouco, muito pouca quantidade, comia muito pouca quantidade. Uhum. E como que passou a ser? Passou a ser mais balanceado, né? A introdução da proteína que dá saciedade, eu fico bem tranquilo na época de restrição, né? A gente trabalha ou uma semana ou 15 dias de restrição, 15 dias normal dentro de um contexto de calorias. A introdução da proteína e na época que está sem restrição, que a gente chama de semana do refeed, foco proteína, né? Também continua comendo proteína, mas introduz o carboidrato. Né? Isso faz uma grande diferença, principalmente no psicológico, porque se ficar se restringindo de comer arroz, macarrão, pão durante 3, 4 meses é bem pesado, né? Não é fácil, não.
Então, Hudson, é justamente isso que eu queria que a gente enfatizasse aqui. Você está me falando que você conseguiu emagrecer comendo arroz, macarrão, pão. A gente tem épocas, então, que a gente faz uma estratégia que você pode comer carboidrato, né? Que é diferente do que você pensava, né? Isso. Porque as pessoas tendem a fazer o errado, né? Elas tendem a cortar demais o carboidrato e para promover o emagrecimento. E, na verdade, o carboidrato ele tem sua importância na aceleração do metabolismo e na manutenção da massa muscular, né? Para que a pessoa consiga não ficar oscilando naquela perda de peso, né? E a gente trabalhou o carboidrato comendo ele normal, né? Em períodos onde você não tinha restrição nenhuma, né? Queria que você explicasse um pouquinho, falasse um pouco das coisas que você come numa semana aí que a gente chama de refeed, que a gente faz essa estratégia. Basicamente, manter dentro das 2.300 calorias, para mim, né, especificamente, 2.400 calorias, né? Mas aí come de tudo tudo que eu tenho vontade. Com foco na proteína. Não deixa, porque a gente tem, no dia a dia, às vezes tem uma dificuldade de você seguir uma dieta rígida, né? Então, me esforço para comer a proteína, manter, não precisa ser o mesmo nível, né, de proteína da semana proteica, mas tento alimentar com todas as refeições, pelo menos colocar alguma proteína. Aí, do resto, pão. Né? Então, basicamente isso. A gente introduz a carboidrato na semana e eu como dentro do contexto de 2.300 calorias que eu quiser. Né? Legal. Mas e o que mudou, Hudson, assim, na sua vida? Que mudança que você, né, teve após consumir? O que mudou, né, hoje em dia? Depois que você contatou e consumiu o programa, e que antigamente era diferente para você? O que mudou? Principalmente a rotina de restrição. Que antes eu ficava, como eu falei já até anteriormente, a restrição por períodos longos, né, de 3, 4 meses de corte de pão, macarrão, né, a carne, restrição de festa, bastante restrição. Hoje não, hoje a gente eu consigo contornar várias situações. Vai ter uma festa, vou organizar um encontro aqui na minha casa, eu organizo na semana que eu estou de refeed, faço um controle durante o dia para poder consumir um jantar à noite, né? Então, isso mudou muito em relação à alimentação. Qualidade de vida, perder peso é, sem dúvida, excelente, né? Ainda mais eu gosto muito de esporte. Eu pratico quase todos os tipos de esporte que tiver, eu gosto de praticar. Tem prazer. E ajuda muito estar com peso, uma consistência muscular, peso adequado para poder praticar os esportes. Certo. E quais as dificuldades, Hudson, no início do programa? Eu queria que você relatasse um pouco assim das dificuldades que você superou, né, no começo, que é simples, mas não é fácil, né? E as pessoas, às vezes, elas desistem aí no princípio. Mas o que você teve assim de dificuldade assim quando você começou a fazer o segmento aí? Essa introdução da proteína, o entendimento disso não é tão fácil, não. Comer aquele tanto de proteína, se organizar para fazer as alimentações corretas não é fácil, tem que ter disposição, tem que ter disponibilidade. Eu gosto de fazer as coisas cedo, eu gosto de ir na academia na hora que abre, eu gosto de nadar às 6 horas da manhã, então eu tenho que acordar um pouquinho mais cedo para poder preparar, isso tem que ter disposição. Ou você deixa preparado à noite, mas uma comida fresca, saborosa, tem que ser na hora, né? Eu gosto muito de preparar. Então, se organizar. A maior dificuldade, acredito, seja se organizar, tanto para evento social,
todo mundo precisa de evento social, para rotina de trabalho, vai viajar, tem que levar alguma coisa. Isso é o que você tem que se adaptar, né? Não chega a ser uma dificuldade, eu acredito que seja uma adaptação ao que está sendo proposto. E esse método facilitou, Hudson, a questão de você ter semanas que você pode comer, ter essa dieta flexível, né? Isso, como você disse, ajudou na fixação? Ajuda, né? Ajuda que você não fica... Quem tem sobrepeso, Paulo, tem provavelmente, eu acredito eu, né? A gente tem alguma coisa psicológica em cima disso, que é talvez ansiedade, talvez superar alguma coisa na comida, né? E você fazer esse corte de uma vez, o que acontece? Você está cortando uma coisa que às vezes você está suprindo, né? Então, ajuda bem a semana de liberada, ajuda bem. Porque se você quiser comer um doce, você vai comer um doce, mas sabendo que você tem um contexto para seguir, né? Ajuda bem, cara. Ajuda bem. Legal. O que a pessoa perde por não consumir o programa e o que isso pode representar para ela daqui no espaço de tempo de 1 ano, de 2 anos? O que você acha que a pessoa perde por não estar fazendo assim, uma pessoa que precisa e não está iniciando, dando o primeiro passo, né, que é iniciar? Principalmente qualidade de vida, né, Paulo? Acho que é o que mais você perde e não ter controle sobre aquilo que você come, aquilo que você faz, de atividade física. Resumindo, é qualidade de vida. É eu poder brincar com minhas meninas e estar com disposição, né? Porque quando você está com sobrepeso, cara, você não tem vontade nenhuma. O peso que eu perdi todo, né? Agora, conscientemente, com os 10 quilos, e antes, eu pego são minhas duas meninas no colo. Eu vejo, é muita coisa. Entendeu? É muita coisa. É muito peso. E isso afeta tudo. Com certeza, a minha lesão no joelho foi porque eu tinha um peso, eu perdi esse peso, mas sem consistência muscular, ajudou, né? Ajudou a machucar. Problema que eu tenho hoje, né? A gente até conversa bastante, eu tô com pedra na vesícula, que é não tem como comprovar, já conversei com o médico, mas uma das causas é a perda de peso excessiva, muito rápido, como eu perdi 36 quilos em 6 meses. Isso pode ter, isso lá atrás, 5 anos também, 30 quilos, lá para 5 anos foi 30 quilos. Pode ter acarretado essa pedra no vesícula. Hoje eu tenho uma restrição alimentar de gordura muito grande, eu não posso comer um amendoim que eu tenho problema, né? Então, você fazer conscientemente a perda de peso é benéfico, principalmente de qualidade de vida. Certo. O interessante, né, Hudson, que a gente batia muito em cima da questão da perda de gordura, né? É o contrário, você perdeu gordura e você ganhou massa muscular, né? Nesse tempo você ganhou mais de 5 quilos de massa muscular, não tenho dado fresco aqui, mas foi nessa média mais ou menos. E isso foi, né? Isso foi concomitante, né? Nesse meio tempo aí, em 6 meses, você conseguiu essa perda, é o que a gente chama de recomposição corporal. É quando a pessoa ela perde gordura sem perder a massa muscular, né? E consegue transformar em massa magra. E a gente teve essa dificuldade justamente pelo histórico, né? De perda de peso abrupta que você teve, né? Que sempre eu estou te explicando, né? Para você ter esse entendimento, que às vezes para o profissional a gente sabe que o caminho está indo certo. E as pessoas tendem a pensar, quando fazem uma conduta de perda de peso sem uma orientação, elas tendem a pensar que a perda de peso na balança é o mais importante, né? E isso não é emagrecimento. Emagrecimento é quando você mantém a massa magra e diminui seu percentual de gordura. E
é o que possibilita, hoje em dia, você comer de tudo, né? Comer tudo nessa flexibilidade e o seu peso não oscila mais, né, Hudson? Você come, pode comer variado e a gente não tem esse ganho de peso mais, né? E na verdade, a gente come mais do que você comia antes, né? A gente alimenta, e o carboidrato é um macronutriente importante para a gente na questão da massa magra, né? Então, esse é o porquê de se instituir uma metodologia mais aplicada, mais focada, com uma orientação dessa, né? E o engraçado que eu tenho para passar, por exemplo, que isso aí começa a mudar agora as suas metas, né? Tipo, quando a pessoa começa lá no princípio, a sua meta era uma. Eu lembro que você me falava muito, Paulo, eu quero perder peso, né? Eu chego no meu peso, mas eu subo de novo, entendeu? Esse era a sua meta. Só que quando a pessoa... por isso que eu chamo isso que a gente faz de passo inicial, que é um GPS que a gente dá para a pessoa, por isso que chama eficiência metabólica. Deixa a pessoa mais eficiente na questão dela manter o peso dela. Né? E hoje, por exemplo, as suas metas são outras, né? Porque você deu o primeiro passo, a pessoa começa a enxergar outras coisas. Hoje a gente já tem uma questão mais você começa a enxergar outras possibilidades e outras coisas que você pode fazer em questão de atividade física, em questão de desempenho, que a gente depende muito agora mais da eliminação somente de gordura, porque a massa magra ela está estabilizada, o seu peso está estabilizado. Então, esse marco que você fez deixar claro que ele abre um leque para uma série de coisas. Ele não é o mais importante, essa perda de 10 quilos. O mais importante é a possibilidade que ela gera no sentido da pessoa, o que ela vai conquistar mais para frente, né? Uma vez a pessoa fez isso aí, por exemplo, você seguiu essa conduta, creio eu, você vai me confirmar agora, mas é muito difícil você ganhar peso novamente agora, porque você aprendeu como é que você faz o seu controle. Você pegou uma inteligência, né, na sua alimentação. Então, uma vez que você aprendeu a fazer esse marco inicial, é muito difícil a pessoa retroceder, né, da forma como ela alimentava antes, que ela passa a conhecer os limites dela. Certo, Hudson? Concorda? Sim, você começa a se planejar, né? Faz o planejamento, né? Tudo que você vai fazer, você planeja. Né? Porque a gente, quem tem problema com sobrepeso, tem problema com a comida, né? Então, você totalmente planejamento antes. Agora você já começa a ter estratégia. Vou comer isso, vou comer aquilo outro, vou controlar, né? Então, você começa a pensar outras coisas, sim. Começa a abrir um campo diferente, realmente. O desempenho seu no treino hoje que a gente faz é completamente diferente do desempenho que era antes. Sim, sem dúvida. Não é? O que mudou na questão do desempenho físico para você? Ânimo de fazer atividade física, né? Principalmente o ânimo. Acordar todo dia cedo e fazer atividade física, né? Alguma coisa de desempenho na natação, pratico, na academia, eu fazia 2 vezes, hoje já são 3 vezes, uma consistência melhor na musculação, né? Questão de força, Hudson. Aumentou muito. Eu tinha perdido totalmente as forças por perda de massa muscular. A gente percebia, né, pelo treino do judô, lembra? Conversava muito. Paulo, não tô conseguindo fazer tal golpe, porque tô sem força, perdi peso, né? Apesar da gente não estar fazendo judô agora, a gente chegou um tempinho que a gente fez, você não chegou a voltar, né? Eu voltei um pouquinho, mas já parou de novo. Já mudou bastante. Mudou a consistência física, né, do treino. Né? Na academia também, né? Acho que dá para perceber que aumentou tudo, né? Principalmente, nem tanto a questão de peso, né? Mas a eficiência, né, do treino, né? Acho que tem que avaliar isso, né? Justamente. Isso mesmo.
E que dica, Hudson, você daria para as pessoas que querem alcançar esse objetivo, mas ainda tem alguma objeção, insegurança em entrar no programa, e para aquelas pessoas que já entraram e estão no começo do programa, né? Está começando a fazer. Tem alguma sacada que você tem, que você utilizou, alguma dica? O que é que você acha que a pessoa tem que fazer? Que dica você daria? Cara, uma coisa muito importante, Paulo, talvez nem não seja nenhuma dica, mas é uma coisa importante, é o acompanhamento semanal que você faz, isso estimula muito, entendeu? Então, isso ajuda muito. A dica é começar, cara, experimentar, né? Tem que tentar, né? E para quem já está fazendo, a constância, né? A resiliência que é importante de botar na cabeça, acordar cedo, fazer atividade física, encarar a alimentação, né, de frente, entender que, não, infelizmente, a gente precisa ter controle. Porque hoje a vida para nós é muito fácil. Eu sou, como o Paulo falou, eu sou engenheiro, estou sentado aqui no meu escritório, que hoje é na minha casa. Por causa da pandemia, a gente trouxe para casa o escritório. Se eu quiser, eu fico sentado aqui o dia inteiro, da hora que eu acordo até a noite. Tem a cozinha do lado da minha casa, posso ter toda a opção de alimentação que eu quiser. Posso ir no supermercado, é 200 metros da minha casa, né? Padaria, do lado. Então, se eu quiser ter alimento, qualquer tipo de coisa dentro de casa, eu tenho, mas tem que ter força de vontade. Acho que a dica é força de vontade de mudar, cara. Tem que levantar e fazer, né, por onde. Não adianta só fazer, aproveitando, né, estamos no último dia do ano, né, tem ido bastante coisa. Não adianta só fazer promessa de final de ano e tentar, no dia primeiro eu começo a dieta, na segunda, né, depois do domingo, no dia primeiro, não, é agora. Isso para mim funcionou. O dia que eu decidi realmente perder peso, mesmo que tenha sido lá atrás, há 3 anos, não, agora eu não vou mudar, vou seguir esse objetivo. Eu levantei da cama e falei, hoje vai ser assim. Então, tem sido assim. Claro que agora, no final, eu busquei uma ajuda profissional. E essa ajuda é do Paulo, porque eu tive dificuldade. A gente tem, né, os caminhos, às vezes, são um pouco mais tortuosos para a gente aprender, né? Com o acompanhamento fica mais fácil. Legal. Posso enfatizar, então, constância, né, que você falou, o feedback é muito importante, né, para você. Quanto mais feedback a pessoa tem, né, isso otimiza para ela o processo, né, de aprendizado. Eu acho que quando a pessoa tem esses retornos, né, do resultado, sabe para onde está indo a direção da conduta que ela está fazendo, né, através das mensurações, e ela vê o resultado positivo, né, que ela está tendo mais estreito ali no tempo, legal essa sacada do feedback. E a outra, o comprometimento, né, Hudson, que você falou, então, né, que não adianta só a pessoa ter aquela querer, ela tem que se comprometer, né, por exemplo, resumindo o que você disse aí, você dedica um tempo do seu dia para estar fazendo tanto a prática das atividades físicas como a sua organização, né, na alimentação. E quando a pessoa tem um planejamento, né, que ela tem um GPS assim para estar seguindo e ela se compromete, né, ela joga o chapéu do outro lado do muro assim para buscar, eu acho que imprevistos tendem a não tirar ela do caminho, fica mais difícil, né, porque o plano já tá traçado e quando a gente fica meio sem planejamento, qualquer imprevisto tira a gente do caminho, né? Imprevisto vai ter toda hora, né? Sempre vai ter Justamente. uma festa de alguém, sempre vai ter um encontro, sempre vai ter um evento, alguém vai dormir na sua casa, você vai querer fazer alguma coisa diferente, vai ter uma viagem de final de semana, isso vai ter toda hora. Beleza, Hudson.
Hudson, eu agradeço mais, cara, a dica aí, a entrevista que você está dando para as pessoas. Acho que isso é de valia, assim, para mim é gratificante, né, estar acompanhando essa evolução, e acho que esclarece a dúvida de muitas pessoas também quanto ao emagrecimento e uma conduta que deve seguir. E reforçar para você aí, que eu já te falo várias vezes, que isso é só o primeiro passo, como você mesmo falou aí. Agora Por 6 meses, justamente. É o primeiro passo, e isso aí te abre, essa conquista, esse resultado que você teve, te dá, na verdade, que são os verdadeiros resultados, que é uma saúde melhor, né? Que são possibilidades de rendimento melhor no seu trabalho, a questão da realização do desempenho na prática que a gente faz do judô, da natação, e uma composição física mais atlética, né? A questão de massa muscular é coisa que a gente não consegue no emagrecimento. Te dou parabéns novamente, porque não é um resultado comum. O resultado comum é as pessoas ficarem oscilando, tá no peso, tá? É perder peso e perder massa magra, e parabéns mais uma vez aí. Obrigado pela entrevista. Exato.